Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós agora daremos início ao terceiro estudo sobre o Credo Apostólico. Eu queria fazer dois pedidos para vocês, primeiramente, como eu sempre peço. O primeiro é, esteja com a Bíblia aí com vocês, para que vocês estejam como bons bereanos, aqueles bereanos que aparecem lá em Atos 17, que vocês estejam conferindo tudo aquilo que eu disser, todos os textos que eu trouxer aqui para o nosso estudo. E a segunda coisa é, pause esse vídeo, faça uma oração, de preferência em conjunto entre vocês aí, para que Deus esteja guiando o coração, a mente de vocês, para que tudo fique o mais claro possível na mente de vocês. E lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar lá no grupo do WhatsApp, se você estiver assistindo no horário que a gente vai assistir em conjunto na segunda-feira, de 7 horas até 10 horas o grupo vai estar livre lá para você fazer pergunta. Se você estiver assistindo em outro dia, você pode mandar essa pergunta para mim no WhatsApp em particular, que eu vou fazer o possível para tentar estar respondendo. Beleza? Vamos começar? Nessa nossa terceira aula, nós vamos trabalhar a primeira parte do segundo parágrafo do credo ali, onde fala sobre o nosso Senhor Jesus, tá bom? É o trecho que fala o seguinte: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Nesse estudo nós vamos só até aqui, beleza? Nós teremos outros dois estudos onde nós vamos trabalhar essa sequência aí que ainda segue no Senhor Jesus Cristo, tá bom? Primeiro, vamos falar sobre o próprio nome, tá bom? Jesus Cristo. E eu queria chamar a atenção aqui para o que significa o cristianismo na visão bíblica, tá? O cristianismo, você não pode ver ele apenas como uma ideia abstrata, algum tipo de conceito, algum tipo de conjunto de crenças, como mais um ismo que tem por aí, tá bom? A essência da fé cristã, ela é uma pessoa. Nós temos que ter em mente que a essência da fé cristã é a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que é falado que o próprio Cristo, ele é o centro do credo apostólico. Não porque ele tenha mais importância que o Pai ou que o Espírito, mas porque através dele você tem acesso ao Pai e recebe o Espírito. Então, é importante a gente entender que o cristianismo não é só mais um ismo, como por exemplo o darwinismo, como o budismo, como o marxismo. Diferente dessas ideologias que eu citei aqui, o cristianismo é a única que mantém a fé num Deus vivo. Marx está morto, Darwin está morto, Buda está morto, mas o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele permanece vivo porque ele ressuscitou, foi ressuscitado pelo próprio Pai ao terceiro dia após sua morte. Então a nossa fé é uma fé viva, tenha isso em mente, tá bom? E na fé cristã, a mensagem e o mensageiro são uma só coisa e uma só pessoa. O mensageiro é Jesus Cristo e a mensagem é Jesus Cristo. Então é nessa mensagem que nós depositamos a nossa confiança. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ok? Vamos seguir aqui. Vamos lá para o nome de Jesus Cristo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Cristo não é um sobrenome de Jesus. Isso provavelmente você já sabe, mas é bom a gente frisar aqui, porque pode ser que você esteja se familiarizando agora com essa fé e talvez não saiba. Mas Cristo, ele é um título que significa o ungido. A gente vai trabalhar aonde surge esse título lá no Antigo Testamento, tá bom? Mas é importante você entender que o correto mesmo seria a gente falar Jesus o Cristo, porque ele é o ungido que veio, que havia sido prometido no Antigo Testamento, tá? Como nós vemos lá em Mateus, no capítulo 1, verso 21, que diz assim: ela dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tá? Por que o nome de Jesus é esse? Porque Jesus significa Senhor que salva. Logo, Jesus Cristo é Senhor que salva ou ungido, ok? Então, meus irmãos, quando no Novo Testamento os autores das cartas e dos evangelhos ali se referem a Jesus como Jesus o Cristo, eles estão dizendo que Jesus é aquele prometido no Antigo Testamento, ele é o Messias, tá?
Porque Cristo é a tradução grega da palavra hebraica Machia, que significa Messias. Como nós podemos ver lá em João, no capítulo 1, verso 40 e 41. Olha o que diz. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Então, aqui fica claro que Jesus era o Messias que foi tão ansiado pelos judeus, mas que não foi reconhecido pelos judeus. Ok? Messias significa literalmente ungido, como nós falamos. Eu queria chamar a atenção para uma passagem que está lá em 1 Samuel, capítulo 24, verso 6, onde se refere ao rei Davi como o ungido do Senhor, que ele estabeleceria Davi ali como o ungido do Senhor. A ideia de Messias, se você reparar bem, ela vai surgir de maneira clara justamente com Davi, no Antigo Testamento. É a partir do rei Davi que surge essa esperança messiânica de um descendente de Davi que viria para governar sobre todo o povo de Israel, sobre o povo de Deus, ok? Então pode ser definido no Antigo Testamento essa palavra como o rei de Israel nomeado por Deus. Você deve lembrar lá que quando alguém tinha uma tarefa especial, ela era ungida com óleo através de um profeta de Deus, e dessa forma aquela pessoa ali era o ungido de Deus, a partir ali desse período que eu estou citando. Então, Davi foi um rei ungido pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, para dar origem a essa ideia de Messias, de um novo rei que viria governar sobre o seu povo. Ok? Com o passar do tempo, isso passou a designar um descendente de Davi que governaria Israel. Com o passar do tempo, passou a nascer essa esperança messiânica dentro do coração dos judeus ali. Beleza? Quanto à historicidade de Jesus, meus irmãos, então eu vou pausar aqui nessa parte sobre Jesus. Eu não vou falar sobre a historicidade de Jesus, porque no trecho que vai falar sobre padeceu sob Pôncio Pilatos, eu vou frisar muito mais essa parte do Jesus histórico, ok? Então, vamos seguir aqui agora falando sobre o único Filho de Deus. Essa expressão Filho de Deus, no Antigo Testamento, ela quase sempre vai se referir a seres angelicais ou sobrenaturais, tá? Você tem, por exemplo, o texto lá de Jó, no capítulo 38, verso 7, que diz o seguinte: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, você vai perceber que tanto na tradução da NVI ou da NVT, se você tiver aí na sua casa, vai estar escrito anjos ao invés de filhos de Deus. É porque são sinônimos mesmo. Essa expressão filhos de Deus, na maioria das vezes, se referia a anjos no Antigo Testamento. E você tem a passagem enigmática lá de Daniel, no capítulo 3, verso 25, onde Sadraque, Mesaque e Abednego estão na fornalha, e o rei Nabucodonosor repara que existe um quarto homem na fornalha. E ele fala que aquele quarto homem é semelhante aos filhos dos deuses, a um filho dos deuses. Ok? Se referindo ali a uma possível aparição de um anjo que estava ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. Beleza? E existem outras passagens no Antigo Testamento onde a expressão Filho de Deus se refere especificamente ao Messias vindouro, ao Messias que havia de vir para libertar o seu povo. Você encontra isso, por exemplo, lá no Salmo 89, versículos 26 e 27, vale a pena dar uma conferida aí, tá? No Novo Testamento, essa expressão ela vai destacar a relação íntima que existe entre Deus Pai e Deus Filho. Olha lá em Marcos capítulo 1, verso 11, por exemplo, onde no batismo de Jesus o céu se abre, uma pomba desce a Jesus ali, e uma voz de Deus diz o seguinte, a voz de Deus diz o seguinte: este é o meu filho amado, em ti me agrado. E depois, muito semelhante a essa passagem, no Monte da Transfiguração, lá no capítulo 9, verso 7, também do Evangelho de Marcos, essa mesma voz vai dizer: este é o meu filho amado, ouçam-no.
dando autoridade para Jesus como o Messias, o Deus que haveria de encarnar, que haveria de nascer de uma virgem para libertar o seu povo, ok? E Jesus, ele se dirige ao seu pai usando uma expressão em aramaico que é semelhante à nossa expressão quando dizemos papai ou paizinho, né? Que é a expressão Abba, que está lá em Marcos, no capítulo 14, verso 36, vale a pena você dar uma conferida também, tá? E se você quiser, vale muito a pena também conferir essas duas passagens que eu vou te dizer aqui, para você entender como existe uma relação íntima entre Deus Pai e Deus Filho. Você pode ver isso com bastante clareza lá em João, no capítulo 5, versos 16 a 17, e também no Evangelho de João, no capítulo 17, versos de 1 a 26. Como são passagens longas, eu prefiro que você, se possível, pause esse vídeo e leia essas passagens, ou leia depois que o estudo acabar. Beleza? Agora a gente vai falar sobre a encarnação de Jesus. O Evangelho de João, ele já vai começar de uma maneira muito curiosa, falando que o Verbo se fez carne. O que significa isso? A palavra que se fez carne. A palavra utilizada ali é a expressão logos. Logos pode significar palavra, pode significar razão. É a palavra de Deus que foi encarnada. Isso significa que Deus se fez homem. E para você entender a importância disso, a gente tem dois exemplos que mostram a grandeza desse milagre de Deus, tá? Primeiramente, o Novo Testamento ele declara que Jesus salva seu povo dos pecados. É importante você guardar isso. Olha o que diz lá em Mateus, no capítulo 1, verso 21, por exemplo. Que ele é o Salvador nascido em Belém. Lucas, capítulo 2, verso 11, diz assim: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E a outra coisa é que somente em seu nome há salvação. Olha o que diz lá em Atos, no capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro. Não há salvação de nenhuma outra forma. Somente através da fé em Jesus, mediante a graça. Beleza? E o interessante é que o Antigo Testamento insiste que Deus, e apenas Deus, pode salvar e redimir o seu povo. Então, se a Bíblia fala, se o Novo Testamento vai deixar claro que Jesus salva e que ele perdoa pecados, que ele redime o ser humano, ele só poderia fazer isso se ele fosse Deus. Olha o que diz, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 45, versos 21 e 22. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Então, se Jesus não fosse Deus, ele não teria como nos redimir. Era necessário que Jesus fosse Deus para que ele tivesse o poder de perdoar os nossos pecados e apaziguar a ira de Deus, ok? Agora a gente vai falar sobre a outra expressãozinha que aparece no credo, nosso Senhor. O que significa quando nós falamos que Jesus é o nosso Senhor? E é sempre importante frisar, meus irmãos, antes de dar seguimento aqui, que cada uma dessas expressões que nós estamos trabalhando aqui já valeriam vários estudos para cada uma delas, ok? Então, eu tive que encurtar outras partes que já até passaram para poder frisar nessa parte aqui, Jesus como nosso Senhor. E eu peço que você, com muita calma, me acompanhe aqui no raciocínio, porque essa é a parte mais complicada do nosso estudo, beleza? Primeiro a gente tem que lembrar aquilo que foi falado lá no primeiro estudo sobre o credo, tá bom? Que a primeira versão de uma confissão que aparece já no Novo Testamento é simplesmente Jesus é o Senhor, tá bom? Essa é a primeira confissão clara e muito simples que aparece no Novo Testamento, utilizada em várias passagens. Um texto para a gente entender bem o senhorio de Cristo é o de Atos capítulo 2, verso 36,
onde o apóstolo Pedro, pregando, fala o seguinte: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O importante aqui é a gente entender como essa expressão Senhor era utilizada no Antigo Testamento. Você vai reparar que isso é um dos mais fortes argumentos que nós temos para provar que Jesus é visto literalmente como Deus pelos apóstolos e pelos primeiros discípulos ali, beleza? A palavra Senhor no Antigo Testamento, ela geralmente é a tradução de um tetragrama hebraico que é YHWH. Eu vou pedir para a Sara colocar aqui na tela, beleza? Que é reconhecido como sendo o nome pessoal de Deus. É um nome, meus irmãos, que até hoje não se sabe a pronúncia, tá bom? Porque como o hebraico antigo não possuía vogais, com o tempo e o hebraico foi deixando de ser usado, então já não se sabia mais qual era essa pronúncia, beleza? Então, com medo de pronunciar erradamente o nome de Deus e não cair numa espécie de erro, não cair numa espécie de blasfêmia ali e conduzir o leitor a uma interpretação equivocada, eles acabaram deixando de querer pronunciar esse nome antigo, esse tetragrama hebraico, beleza? Segue aqui comigo que você vai entender. Por isso, meus irmãos, desde a antiguidade, várias tentativas foram feitas para se introduzir vogais no meio dessas consoantes que representavam o nome de Deus, ok? Para se tornar pronunciável. Isso só foi acontecer de maneira satisfatória pelos judeus massoretas no ano 950 da era cristã, ok? No caso desse nome impronunciável de Deus, que aparece 5.321 vezes no Antigo Testamento, ele tem algumas particularidades curiosas, tá bom? Por volta do ano 300 antes de Cristo, ou um pouco antes disso, os judeus deixaram de pronunciar o nome YHWH, esse nome impronunciável, devido a duas coisas: a sua reverência para com Deus, tá? A sua interpretação de Levíticos capítulo 24, verso 16, que diz o seguinte: quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará. Seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, terá que ser morto. E o outro texto é o texto de Êxodo, capítulo 3, verso 15, que diz o seguinte: disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, meus irmãos, por causa desses textos e desse outro motivo que eu citei, o temor de serem culpados do pecado de profanação fazia com que os judeus não pronunciassem esse nome. O que acontece? O que eles passaram a fazer? Todas as vezes que eles liam esse nome, YHWH, em voz alta, eles substituíam pelo nome Adonai, que também significa Senhor em hebraico. Para indicar que esta substituição se devia fazer, os massoretas intercalavam. O que eles faziam? Eles intercalavam as vogais do nome Adonai com as consoantes desse nome, YHWH, que acabou virando aquilo que nós conhecemos hoje como Javé, Yavé, Jeová, tá? Isso, se você fizer isso em português, não vai fazer sentido, mas no hebraico isso fazia sentido, ok? O certo é que hoje nós temos várias formas de pronúncia, tá bom? Como eu já citei, Yavé, Javé, Jeová, dentre outras, e não se sabe qual é a pronúncia correta. Mas para se referir a Deus como Senhor no Antigo Testamento, a palavra mais utilizada pelos judeus é Adonai. E aí, segue aqui, tenta guardar isso até aqui, beleza? O que acontece, meus irmãos? Uma inovação que acontece é quando 200 anos antes de Cristo, acontece a tradução da Septuaginta. Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Para você passar a expressão
que a gente está trabalhando aqui, YHWH ou Adonai, Javé, para o grego, foi utilizado a palavra Kyrios. Então, a palavra Kyrios, no Novo Testamento, ela é equivalente a esse nome impronunciável do Antigo Testamento, que significa Senhor. Isso, no tempo de Jesus também, essa palavra Kyrios somente era utilizada para se referir a Deus. Guarda isso aí comigo, beleza? Tanto que o próprio historiador Joséfo escreveu que os judeus se recusavam a chamar o imperador romano de Kyrios, porque Kyrios para eles somente era Deus, ok? Guarda aí. No Novo Testamento, a palavra Kyrios continua se referindo a Deus, como eu já falei. Jesus usa essa expressão indicando a Deus em várias ocasiões, como lá em Mateus, no capítulo 4, verso 10, que ele diz o seguinte: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E também em Mateus, capítulo 22, verso 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Em ambas essas passagens, a palavra utilizada ali para falar sobre o nome impronunciável do Antigo Testamento é Kyrios. Mas acontece uma virada significativa, meus irmãos, e que a gente precisa guardar isso. É que o próprio Jesus passa a ser chamado por esse nome. Isso num contexto em que Kyrios só era utilizado para se referir a Deus. Guardem isso aí. Olha, por exemplo, lá em Filipenses, capítulo 2, verso 11, que diz o seguinte: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? O Senhor, para a glória de Deus Pai. E outro texto que mostra isso de maneira muito clara é o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Meus irmãos, lembrando que nós estamos falando de uma época onde as palavras utilizadas eram utilizadas com bastante cuidado. Não é como hoje, por exemplo, que a gente chama todo mundo de amigo, perdendo completamente o sentido verdadeiro da palavra amigo. Ou a palavra amor, perdendo completamente o sentido de amor. Hoje amor pode ser qualquer coisa, ok? A gente tem muito pouco cuidado com as expressões que a gente utiliza. Nesse período, meus irmãos, você falar, chamar Kyrios a qualquer um que não fosse Deus, era uma blasfêmia digna de prisão, digna de apedrejamento, ok? É exatamente por isso que Jesus foi crucificado, porque ele foi reconhecido como o Kyrios, como aquele que seria o Deus encarnado que viria para libertar o seu povo. Beleza? Espero que você tenha acompanhado até aqui. Qualquer dúvida, manda lá no grupo do WhatsApp da igreja, ok? De forma ainda mais emblemática, meus irmãos, nós vemos passagens do Antigo Testamento que se referem a Deus Pai no Novo Testamento se referindo a Jesus Cristo. Isso mostra como Jesus era reconhecido como Deus pelos primeiros discípulos ali, ok? Você tem, por exemplo, dois exemplos ali que isso aparece de maneira muito clara, tá bom? Primeiro, Pedro se refere claramente a Jesus em Atos, capítulo 2, verso 21, naquele mesmo discurso que a gente iniciou essa parte. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Pedro utiliza essa frase aqui, ele está citando o texto lá do profeta Joel, capítulo 2, verso 32, que se referia a uma época em que o Espírito Santo do Senhor seria derramado e naquele dia aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Ou seja, um texto em que Joel se refere ao Senhor Deus Pai, Pedro utiliza aqui para se referir ao Senhor Deus Filho, se referindo claramente a Jesus como Deus. E a outra passagem é a de Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 11, que diz o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você não pode ler essa passagem aqui sem desconectar do texto lá de Isaías, capítulo 45, verso 23, onde o próprio Deus diz que chegará o dia em que todo joelho se dobrará perante ele e toda língua o confessará. Ou seja, mais uma passagem dentre muitas que existem no Novo Testamento, tá? Que se referem a Deus no Antigo Testamento e agora se referem a Jesus. Isso prova que Jesus é Deus. Ele era tido como os discípulos do primeiro tempo ali como Deus, tá? Não havia diferença entre um e outro. Caso contrário, se trataria aqui de uma baita blasfêmia para eles no primeiro século. Beleza, meus irmãos? Tanto que foi justamente essa prática de transferir referências a Deus no Antigo Testamento para Jesus no Novo Testamento que fez com que um diálogo entre um judeu chamado Trifão e um pai da igreja chamado Justino Marte, onde esse judeu chamado Trifão acusa os cristãos de roubarem passagens do Antigo Testamento que se referem a Deus para se referir a Jesus no Novo Testamento. Tanto que essa expressão era tão utilizada para se referir propriamente e unicamente a Deus, que os cristãos foram acusados pelos judeus que não reconheceram Jesus como Deus de estarem roubando essa expressão, para você entender a importância dessa expressão que nós estamos trabalhando aqui. Beleza, meus irmãos? Então, guarde isso. A mesma expressão utilizada no Antigo Testamento para se referir a Deus Pai é utilizada no Novo Testamento para se referir a Deus Filho. Agora, meus irmãos, nós vamos para a última parte do credo que nós iremos trabalhar hoje, ok? Que é o trecho que fala: ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, tá? Então, depois de nos dizer em que nós devemos acreditar, o credo ele vai passar a trabalhar os fundamentos dessa fé, os motivos dessa fé, ok? Ele começa a analisar os fundamentos da crença cristã, de fato, tá? Ele começa a fazer um apelo à história, aos grandes atos que originaram a fé cristã, tá? Primeiro é importante a gente entender que o credo ele faz uma rápida menção a diversos dias, a diversas datas comemorativas muito importantes para a história do cristianismo. Por exemplo, aqui ele está trabalhando o Natal, falando do nascimento de Jesus. Logo depois ele vai falar sobre a Semana Santa, da Sexta-feira da Paixão e propriamente da Páscoa na ressurreição de Cristo, ok? Tudo isso se refere a acontecimentos históricos, coisas que aconteceram de fato durante esses períodos comemorativos nas datas judaicas daquela época, ok? A gente vai trabalhar mais essa parte da historicidade na próxima aula, ok? Esse trecho aqui especificamente, ele se refere aos textos lá de Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25, e Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38, trazendo o relato ali mais detalhado, né, sobre o nascimento de Jesus, diferente de Marcos e João, que não traz tão detalhado assim, ok? Tem duas coisas aqui, dois componentes que a gente precisa compreender. Por um lado, Jesus nasceu de uma mãe humana, como você pode ver, Gálatas capítulo 4, verso 4 ali. Então ele é um ser humano assim como nós em tudo. Você vai ver que em Hebreus 4,15 diz que Jesus passou por tudo que um ser humano deveria passar, foi tentado em exatamente tudo, tá? Por outro lado, ele foi concebido pelo Espírito Santo milagrosamente. Então você tem o componente humano e o componente divino ali, tá? Então ele é um filho de Deus em todos os sentidos, tá? Jesus ele é filho de Deus em todos os sentidos, essencialmente falando, tá? E ele não se tornou filho de Deus ao encarnar. Ele sempre foi filho de Deus, gerado na eternidade, beleza? Ele sempre teve o status e a identidade de filho de Deus. Tente guardar isso. Ele não passou a ser filho de Deus no nascimento ou no seu batismo. Ele sempre foi o filho de Deus. Portanto, Jesus ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem.
Você vai entender por que isso tem tamanha importância para a fé cristã nos próximos trechos aqui. Você não pode acreditar, por exemplo, que Jesus ele é 50% homem e 50% Deus. Essa heresia, inclusive, já foi combatida logo nos primeiros séculos. Jesus ele é 100% homem, ele tem toda a totalidade da essência de um homem, e ele é 100% Deus, ele tem toda a totalidade da essência divina, ok? Tentem guardar isso. Isso gerou tanta confusão nos primeiros séculos que houveram algumas tentativas de explicar as duas naturezas de Jesus que acabaram caindo em heresia, sendo condenados como heresia, e alguns homens, até com boas intenções, foram deportados de Israel justamente por causa disso. Beleza? A primeira, vou falar das duas mais conhecidas. Você tem, por exemplo, o adocionismo. O que era a heresia adocionista? Foi uma heresia que trabalhava a ideia de que Jesus não era o Filho eterno de Deus. Ele era o Filho adotado de Deus. Durante seus primeiros 30 anos, Jesus ele foi uma pessoa comum, e no momento do batismo, quando Jesus fala, esse é meu Filho amado em quem me agrado, Deus ele adotou Jesus no momento do batismo. Só que essa heresia ela já foi combatida de maneira muito clara no Novo Testamento, e ela não leva em conta algumas coisas interessantes, como por exemplo que a Bíblia diz claramente que Jesus ele é o Filho eternamente gerado de Deus. Você pode ver isso lá em Colossenses, no capítulo 1, versos de 15 a 23, e Hebreus no capítulo 1 inteiro. Leia o capítulo 1 inteiro de Hebreus que você vai ver essa heresia sendo combatida de maneira muito clara. E a segunda heresia mais conhecida é o docetismo. O que era o docetismo? O docetismo vem de uma palavra grega, dóquio, que significa parecer ou aparentar. Era uma crença que dizia que Deus se disfarçou de ser humano, então ele aparentemente era um ser humano, mas não era. Ele foi completamente divino e somente divino durante todo o ministério de Jesus ali. Uma espécie de fantasma. Eles acreditavam verdadeiramente que Jesus ele não sentia fome, que ele não tinha sede, que ele não tocava em ninguém. Alguns diziam até que quando Jesus caminhava na areia não deixavam pegadas. Então era uma heresia que acreditava que literalmente Jesus era um fantasma ali. Só que eles não levavam em conta diversas passagens que vão acrescentar expressões que deixam claras que Jesus ele foi totalmente humano e passou por tudo aquilo que nós passamos. Como por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 5, verso 2, você vê que Jesus sentia fome. Em Lucas, capítulo 22, verso 44, que ele sofria. Em João, capítulo 11, versos 33 a 35, você vai ver Jesus chorando. Ainda em João, no capítulo 19, verso 34, Jesus sentia sede e tinha sangue de verdade correndo em suas veias, como você pode ver lá em João, capítulo 19, verso 34, quando inicia ali o relato da crucificação. Então Jesus ele foi como nós em tudo, tá? Até porque para ele redimir o ser humano completamente, ele deveria ser completamente humano. Não faria sentido ele redimir algo pelo qual ele não tinha empatia alguma. Deus ele passou a ter empatia com o ser humano através da pessoa encarnada de Cristo Jesus, que viveu aqui, sofreu tudo que nós sofremos e cumpriu as leis de Deus perfeitamente, ok? A crença no nascimento virginal de Jesus é importante por 3 razões, tá? Primeiramente, ela se conecta com a profecia lá de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. O interessante aqui é que você pode falar, ué, mas aí o nome dele não é Emanuel? Sim, o nome de Jesus, você pode chamar Jesus também de Emanuel. O sentido aqui é que Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, já era uma profecia muito clara que se referia ao nascimento carnal de Jesus, o verbo que se fez carne, ok?
Em segundo lugar, essa convicção destaca que Jesus é divino por natureza, não por causa de uma adoção posterior. Ou seja, o próprio nascimento milagroso de Jesus já mostra que em seu nascimento, e não apenas no batismo, já existe um elemento divino ali, um evento milagroso acontecendo, ok? Em terceiro lugar, a doutrina do nascimento virginal, do nascimento milagroso de Jesus, ela foi importantíssima nos primeiros anos da igreja, quando os judeus oponentes do cristianismo acusavam Jesus de ser um filho ilegítimo de Maria. Você provavelmente tem uma referência a isso lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 41, vale a pena você dar uma conferida ali, onde provavelmente Jesus está sendo acusado de não ser filho legítimo ali, ok? Existia um boato na época de que um soldado romano, eles tentaram inventar essa história de que um soldado romano é quem foi, que engravidou Maria, tá? E Maria teria escondido isso. Eles fizeram isso justamente como uma estratégia para que fosse descreditado a ideia de um Jesus que cumpre essa profecia de Isaías no Antigo Testamento, beleza? Se Jesus fosse completamente homem, como nós, ele também precisaria ser redimido. É importante a gente entender isso aqui. Jesus ele precisava necessariamente ser totalmente humano e totalmente Deus. Ele não poderia ser somente humano, porque se ele fosse só homem, ele não teria poder para redimir a humanidade. Tá? Ele seria parte do problema e não a solução. Jesus ele vem justamente porque existia um problema. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Por isso foi necessário que ele se fizesse homem para redimir a humanidade. Por outro lado, ele não poderia ser apenas Deus, porque dessa forma não teria nenhum ponto de contato entre Deus e o homem. Era necessário que Deus se fizesse carne para passar por tudo aquilo, por isso que a Bíblia vai dizer que era necessário que em tudo Deus fosse como nós, tá? Para que ele redimisse toda a humanidade, a todos aqueles que depositassem a sua fé em Cristo Jesus. Ele só poderia ser sacrifício perfeito e definitivo se ele fosse Deus, para ter poder para redimir, e se ele fosse homem, para ser o sacrifício perfeito. Somente dessa forma Deus poderia ser, o próprio Deus encarnado seria o sacrifício perfeito ali, ok? Somente assim, meus irmãos, ele poderia se tornar o único mediador entre Deus e os homens, como diz aquele texto muito conhecido lá de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz: só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, o homem Jesus Cristo. Ele é o mediador e o único mediador, ok? Para você entender, numa analogia bem simples, imagina que duas pessoas, que eu vou chamar de A e B, brigaram, tá? A e B brigaram e ambos estão achando que estão certos naquela briga ali. Então, nenhum quer pedir perdão para o outro. O que é necessário? É necessário que exista uma pessoa C, uma terceira pessoa, que conheça os dois ali, que tenha um grau de empatia com aqueles dois ali, para que seja um mediador entre um e outro. Jesus ele faz esse papel. Era necessário que alguém, um terceiro, fosse alguém qualificado para fazer esse elo entre a humanidade e Deus, ok? Então Jesus ele cumpre de forma perfeita esse papel ao ser ele todo-poderoso como Deus e ao ser um humano completamente perfeito como um homem, ok? É por isso, meus irmãos, que é muito curioso como Paulo ele usa a palavra reconciliação lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, ele vai falar que Jesus Cristo reconciliou a humanidade com Deus. Só que fica mais profunda ainda essa passagem quando você vê que a mesma expressão que Paulo utilizou ali em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versos 10 e 11, onde ele se refere a uma conciliação conjugal entre um homem e uma mulher num casamento, para você entender em quão profunda é essa reconciliação
que Jesus obteve através do seu sacrifício. Se houve uma reconciliação, é sinal que antes disso nós estávamos em rebeldia contra Deus. Deus estava nessa direção, nós estávamos contra Ele. Com a reconciliação de Jesus, nós passamos a convergir no mesmo caminho de Deus. Não porque nós tivéssemos feito alguma coisa magnífica, mas porque Jesus cumpriu tudo aquilo que era necessário para que isso acontecesse. Ok, meus irmãos? Então, aqui a gente finaliza o nosso estudo e a gente vai para as aplicações desses conceitos. O que isso pode gerar na nossa vida prática como cristãos? Primeiro vamos pensar na aplicação que esse primeiro trecho aqui nos traz. Jesus, o único Filho de Deus. Tá? É importante a gente entender, meus irmãos, que a gente precisa de visualizar na nossa mente alguma coisa para que a gente entenda um conceito. Tá? Então, se você fosse pensar quem é Deus na sua mente, provavelmente se ele não tivesse se revelado em Jesus, você teria muita dificuldade. Mas a partir do momento que ele se revela em Jesus Cristo, você consegue ter ali, como a própria Bíblia diz, a expressão exata da glória de Deus. Se você quiser saber quem Deus é, você olha para a figura do Filho de Deus, que você sabe quem ele é, ok? Isso deveria nos humilhar, meus irmãos, de um Deus que se fez homem para sofrer em nosso lugar, tá? Assim como o amor de Deus ele é expressado lá em João, no capítulo 15, verso 13, como semelhante ao amor de alguém que entrega sua própria vida pela vida dos seus amigos, é dessa forma que a gente consegue visualizar Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, a aplicação que essa doutrina nos traz é que em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós temos a expressão exata do Pai. Agora a gente vai trazer as aplicações sobre esse outro trecho, nosso Senhor. O que significa o senhorio de Cristo? Como a gente já falou, eu acho que até na aula passada, o senhorio de Cristo ele envolve todos os aspectos da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Deus ele deseja ser o governante de todas as nossas escolhas, de todas as nossas vontades. A gente não pode agir como se ele fosse somente o nosso Salvador e não o nosso Senhor. E lembrando que a palavra Senhor aqui ela é aplicada a um senhor de escravo. Então nós somos escravos de Deus mesmo. E não tem nada melhor do que você ser escravo de um Deus cuja vontade é boa, agradável e perfeita, como a gente vê lá em Romanos 12:2. Ok? Isso traz outras implicações, meus irmãos, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, onde existem muitos cristãos se comprometendo com outras ideologias. A gente precisa entender que, a partir do momento que você abraça uma ideologia, você tem um compromisso com aquela ideologia ali, muito semelhante a um compromisso religioso. Eu diria até que tem todos os aspectos de uma religião, algumas ideologias aí, tá? Por exemplo, em países onde existem ditadores, é exigido que você trate o Estado como se fosse uma espécie de Deus a quem você tem que se submeter, da mesma forma que você se submete ao Senhor. Em países liberais, você tem, por exemplo, a mentalidade materialista, essa mentalidade de compra e venda, de posse, que acaba dominando o pensamento de muitos cristãos. Quando você menos espera, você já está submetido a mamon, você já está submetido a esse tipo de vida, esse estilo de vida que não condiz com aquilo que a gente vê na igreja de Atos e com os próprios exemplos de Jesus Cristo. A gente acaba idolatrando o materialismo ao invés de adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é dever do cristão olhar para o cristianismo como algo supra-ideológico, algo que está acima de qualquer ideologia. Qualquer ideologia, forma de pensamento que nos for apresentada, qualquer filosofia, ela tem que passar pelo crivo da própria palavra do Senhor.
tem que passar pelo julgamento da própria palavra do Senhor. Aquilo que a palavra do Senhor concorda, a gente pode concordar. Aquilo que a palavra do Senhor discorda, a gente precisa rejeitar, porque o cristianismo tem que estar acima dessas ideologias, ok? E agora nesse trecho do credo que fala sobre ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, também traz algumas implicações para nós, como por exemplo o da humilhação de Deus. Essa expressão, meus irmãos, ela é muito forte. Quando você entende que Deus se humilhou à forma humana para morrer em nosso lugar. Isso deveria nos trazer humildade, deveria nos trazer um senso de que somos pequenos diante de um Deus grande. Que se esse Deus que era tudo se fez nada, a gente não deveria se achar nada também. A gente deveria colocar nossa vida debaixo e reconhecer a nossa pequenez diante desse Deus. Às vezes, meus irmãos, quando a gente vive a nossa vida segundo nossas próprias regras, segundo as nossas próprias vontades, nós agimos como se nós mesmos fôssemos Deus da nossa vida. E essa doutrina, quando você entende que Jesus nasceu do ventre de uma mulher, que o próprio Deus se humilhou dessa forma, para a gente entender a grandeza do amor de Deus e o quão pequeno nós somos, meus irmãos. Jesus, se ele não for o principal exemplo de conduta da nossa vida, é sinal que nós não somos cristãos. Cristãos deveria significar a ação de pequenos cristos aqui na terra. Ele tem que ser o nosso modelo. Ele era tudo e foi humilde e manso de espírito. Por que que nós somos tão pequenos, às vezes nos achamos tão importantes? Não é verdade? É interessante a gente entender também, meus irmãos, que lá em Hebreus 4,15, como eu já citei 2 vezes nesse estudo aqui, aquele texto é muito interessante, onde diz que Jesus ele passou por todas as tentações. Ele passou pelas dores que nós deveríamos passar, ele sofreu todo tipo de tentação. Isso deveria lembrar a gente de que isso deveria criar uma consciência de empatia que Deus tem por nós. Porque agora, quando você sofre alguma coisa, quando você passa por um momento difícil, você precisa lembrar que Deus ele já esteve na mesma situação que você. É como se o próprio Jesus dissesse assim para você: eu sei exatamente como você se sente. Eu já passei por isso aí. Então existe um senso de empatia na doutrina do nascimento virginal de Cristo que nós precisamos levar para a nossa prática cristã. Ok, meus irmãos? E eu queria deixar aqui algumas passagens bíblicas e algumas perguntas para meditação em conjunto, de preferência, se você fizer aí na sua casa, mas se não der, faça você sozinho no seu quarto também, ok? Primeira delas e a mais importante, eu queria que você refletisse sobre os textos de João, capítulo 5, versos 16 a 27, e também no Evangelho de João, no capítulo 17, do versículo 1 até o 26, que vai falar ali sobre, vai mostrar de forma muito bela como é o relacionamento de Deus Filho com o Deus Pai, ok? E também o texto de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, que é um antigo hino cristão cantado nos primeiros cultos da igreja do 1º e 2º século ali, tá bom? Que se refere ao senhorio de Jesus ali, tá bom? E o texto de Hebreus, capítulo 4, versos 14 até 16, que traz ali a implicação da humanidade de Jesus. E as 3 perguntas que eu queria que você se fizesse, ou fizesse em grupo de preferência, é: o que queremos dizer quando chamamos Jesus de Cristo? O que isso significa? Qual a importância disso? Segunda pergunta: por que é importante entender que Jesus é totalmente divino e totalmente humano? Faça essa pergunta aí. E terceiro e último: por que a declaração Jesus é o Senhor é um excelente resumo do Evangelho? Por que a declaração Jesus é o Senhor resume o Evangelho? Então, meus irmãos, é isso. Espero que você tenha entendido. Eu sei que esse estudo foi um pouco complicado aí. Eu
estava num dia onde minha mente não estava funcionando direito aqui, mas eu tentei passar ele com todo o meu esforço, da maneira que eu melhor podia passar para vocês. Ok, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, manda lá no grupo.